Olá, eu sou Camila Alves, sou psicóloga clínica, atuo com reprodução humana assistida e venho aqui trazer algumas reflexões sobre a jornada dos pacientes após a chegada do tão sonhado positivo, mas também venho para fazer um convite. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer e refletir junto é sobre a fantasia que muitos pacientes carregam consigo de que após a chegada do tão sonhado positivo, todas as angústias e a jornada emocional deles assim cessa com esse resultado positivo. Não é bem assim que acontece. E por que não é assim? Bom, essa gestação vivenciada após o tratamento, ela será, sem dúvida alguma, perpassada por todas as experiências, por todas as vivências, intercorrências, intervenções que foram vividas nas clínicas de reprodução humana. Essas vivências, para alguns casais e alguns pacientes, são bem densas, bem complexas emocionalmente. Consideremos, por exemplo, os pacientes que têm um histórico de abortos de repetição e que trazem consigo também um histórico de lutos sobrepostos muitas vezes, porque por vezes não há tempo de se elaborar essas perdas devido à urgência de seguir com o tratamento e a próxima etapa. Outros pacientes vivenciam a situação ou situações potencialmente ansiogênicas, como por exemplo a escolha de doadores de gametas, ou mesmo todos os trâmites e processos que precisam ali acontecer no caso da escolha de um excedente de útero de substituição. Então, o tratamento de reprodução humana, por si só, por todo o contexto que ele carrega, independente do nível de complexidade desses tratamentos, sim, são intervenções que trazem consigo um forte potencial ansiogênico e que também levam os pacientes a questionarem a própria capacidade de seu corpo desenvolver, gerar um bebê saudável. Então veja, vivenciar uma gravidez sendo atravessado por essas memórias, tendo tido essas experiências no próprio corpo, leva muitas vezes a se viver uma gestação também com muita ansiedade, muitos medos, o medo da perda acompanhando do início ao fim dessa gestação. Muitas vezes também é comum ouvir de pacientes, de gestantes, as ambivalências em torno dessa gestação, o sonho anterior de viver essa gestação com muita alegria, leveza, vivenciando alguns rituais sociais em torno da chegada de um bebê, mas muitas vezes essas gestantes não conseguem, não desejam, devido muitas vezes ao medo, à ansiedade, tendem-se um pouco mais a isolar, a se preservar um pouco mais de alguns contatos e aí acabam vivenciando a gestação de uma forma que não foi a forma tão sonhada. Então vem também algumas frustrações, algumas ambivalências e aí é onde eu digo que é sim, sem dúvida, uma grande jornada emocional vivenciar essa gestação, não só a gestação, mas também o puerpério e a maternidade de um modo geral. Então, ter em si essa marca, um registro de um diagnóstico de infertilidade, muitas vezes acompanham esses pacientes ao longo desses momentos posteriores. E aí fica a importância de se cuidar, de buscar apoio psicoterápico, muitas vezes, ou de outros profissionais que possam ser suporte para a vivência desse processo, tá? Mas de não parar aí o cuidado consigo. No que se refere aos casais, eu sempre deixo dito também a importância dos homens se permitirem se cuidar, elaborar suas dores e suas angústias, porque muitas vezes ao longo do tratamento eles resistem, guardam os sentimentos, não dividem muito, também por receio de levar uma preocupação a mais para as suas companheiras, por exemplo. Aconselho que os homens também procurem, se abram cada vez mais a essa possibilidade de uma escuta psicoterápica, de um apoio, um suporte, porque sem dúvida há sim muitas angústias envolvidas nesse processo.
São algumas ideias que eu quero deixar aqui como pontos de reflexão, mas eu convido vocês a refletirem ainda mais no dia 30 de junho, no evento online gratuito, que é a 4ª Mobilização Nacional de Conscientização da Infertilidade. Um evento fantástico com profissionais capacitados da área, que vão falar sobre a jornada do paciente após os tratamentos. Tema fantástico, necessário, e que eu deixo aqui meu total apoio e minha expectativa também de estar lá ouvindo. É isso, muito obrigada pela escuta e até breve. Vamos juntos participar no dia 30 de junho. Forte abraço!